Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou resolver agora o exercício 22, problemas e testes do capítulo 9 do livro Beatriz Alvarenga, volume 2. Então, um vagão vazio sem cobertura está se deslocando sobre trilhos retos horizontais sem atrito. Então, a questão A pede, né? Começa a chover e a água, caindo verticalmente, vai se acumulando no interior do vagão. O módulo da velocidade do vagão aumenta, diminui ou não se altera. Então, a gente tem aqui o nosso vagão, né? Ele está numa velocidade v horizontal para a direita. A gente pode considerar para a direita e para a esquerda, não tem diferença aqui. E aqui está chovendo, né? Tem umas nuvens aqui e a representação da chuva caindo no vagão. Então, essa chuva vai provocar um aumento pequeno na massa do vagão. Então, a gente sabe aqui, né, que a quantidade de movimento vai se conservar nesse caso. Então, a quantidade de movimento inicial, que é a massa do vagão vezes a velocidade do vagão, vai ser igual à massa do vagão final vezes a velocidade do vagão final. E a gente quer descobrir essa velocidade final, né? Essa v'. Então, temos que a massa final é maior que a massa inicial, porque a água provocou um aumento na massa, né? Então, fazendo a substituição, né? Dividindo os dois lados por m' e dividindo os dois lados por v, temos que m sobre m' é igual a v' sobre v. Então, passamos aqui, né? Como o m' é maior do que o m, esse número aqui vai ser menor do que 1. Vai dar 0, vírgula alguma coisa, né? Então a gente sabe que v' sobre v também vai dar um número menor do que 1. E com isso a gente obtém que v' é menor do que v. Logo, a velocidade final é menor do que a velocidade inicial. Então, a resposta é diminui, certo? Agora, na questão B, ele fala, né? Para de chover e a água acumulada gradualmente se escoa por um orifício existente no fundo do vagão. O módulo da velocidade do vagão aumenta, diminui ou não se altera. Então, aqui nós temos o nosso vagão, né? E aqui um furo representado aqui e começa a cair água lentamente desse vagão. Então, nós temos também que a conservação da quantidade de movimento, né? Então, Q inicial é igual a Q final. E Q inicial vai ser dado pela massa do vagão vezes a velocidade do vagão. E isso vai ser igual a massa do vagão menos a variação, né, de massa, que seria a massa que está saindo de água. Então, m menos delta m. Tudo isso vezes a velocidade final do, do vagão, né? E agora a gente tem que somar aqui a velocidade. Essa daqui é a velocidade da água, né? Então, a água, aqui nesse ponto, ela tem uma velocidade horizontal para a direita, assim como o vagão. Então, a velocidade da água horizontal é igual à velocidade do vagão de cair a água, né, obviamente. Então, a gente considera aqui V. E como aqui ela está parada, né, ela ainda não começou o movimento na vertical, então a velocidade em y dela seria zero. Então, a gente não vai considerar ela aqui. Então, o ΔM, que é a variação da massa causada pela água, vezes a velocidade, mais a massa do vagão menos o ΔM, vezes a velocidade final, é igual à massa total do vagão vezes vezes a velocidade inicial, né? Então, aqui a gente vai passar o ΔM vezes V para o outro lado e vai obter massa do vagão vezes a velocidade do vagão menos ΔM vezes a velocidade do vagão. E isso daqui vai ser igual a massa do vagão menos ΔM da água, tudo isso vezes a velocidade final. Então, a gente deixando em evidência aqui a velocidade final, aliás, a velocidade inicial, temos que a massa do vagão menos a variação da massa causada pela água vezes a velocidade inicial é igual a massa do vagão menos o ΔM da água vezes a velocidade final. Então, a gente pode dividir os dois lados por m menos ΔM e sobra que V inicial é igual a V final. Então, não há alteração na velocidade. Muito obrigado por ouvirem.